Estimado povo de Deus, que alegria estarmos aqui reunidos, celebrando este novenário em preparação à festa de São João Batista. Nesse sentido, a Mãe Igreja, ela é muito sábia quando ela nos coloca, ela nos convoca para uma preparação espiritual para que possamos celebrar bem a festa de um determinado santo ou santa. Por isso, esses 9 dias, são de suma importância para que nós possamos mergulhar profundamente nesse grande mistério e bebermos dessa fonte da espiritualidade de São João Batista. Ele que foi o último dos profetas e aquele que faz essa ligação também entre o Antigo e o Novo Testamento. Aquele que foi também exaltado pelo próprio Jesus, quando Jesus nos diz que dentre os nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. E nesses dias também nós somos chamados, convidados, a nos revestir também desta grande humildade que teve São João Batista. É uma das coisas que nós não podemos esquecer, devotos e devotas de João Batista, lembrarmos sempre da sua humildade. Quando Jesus chega para de fato assumir a sua missão, João Batista, ele desaparece. Ele mesmo diz: eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as correias das suas sandálias. Então, João Batista, ele dá todo um espaço para que de fato a luz que veio ao mundo, que é Jesus Cristo, possa realmente brilhar, possa realmente cumprir a sua missão. E nós, devotos e devotos de São João Batista, devemos sim nos revestirmos desta grande humildade de João Batista. É uma alegria para nós, caríssimos irmãos e irmãs são-joanenses, podermos também estar durante esses dias nos preparando para celebrarmos o jubileu da nossa igreja, que celebra 150 anos. E é um privilégio para aqueles que celebraram os 100 anos dessa igreja. Muitos são-joanenses participaram da festa dos 100 anos, e agora, após 50 anos, terão também a alegria de participar do jubileu dos 150 anos da nossa igreja. Igreja esta que passou muitos e virão muitos sacerdotes ainda que passarão por esta igreja, assim como muitos são-joanenses casaram, batizaram seus filhos, muitos funerais foram aqui celebrados nesta belíssima igreja, igreja a qual também um dia os meus pais me apresentaram à igreja, essa igreja, pedindo o sacramento do batismo. E aqui tive a alegria e a satisfação de ter sido batizado nesta igreja, assim como muitos e muitos de vocês. Recebi todos os sacramentos, inclusive o sacramento da ordem, o 2º grau da ordem, que é o sacerdócio. Então, para nós é motivo de alegria estarmos também nos preparando nesse novenário para celebrarmos o jubileu dos 150 anos da nossa igreja. Amado povo de Deus, a liturgia de hoje nos faz um grande convite. Jesus, ele apresenta para nós uma interrogação. Aqui nós estamos reunidos em oração porque somos cristãos, seguidores de Jesus. Mas quem é Cristo para você? Você já parou para perguntar a si mesmo, no seu interior, quem é Jesus para mim? Ou quem é Jesus no seio da minha família, para a minha família?
Essa pergunta não é para ser respondida, não é para nós respondermos quem é Jesus para o meu filho, para a minha esposa, para o meu esposo, para o meu vizinho, para o meu avô. É para você. Quem é Jesus? Então, Jesus, o Evangelho de hoje, ele confirma justamente essa profecia lá da primeira leitura que nós ouvimos, onde um profeta anônimo nos fala de um servo sofredor, um homem justo, inocente, transpassado, que desperta justamente uma atitude de conversão e volta a Deus e consegue a salvação do seu povo. O evangelista João, ele identifica esse misterioso personagem justamente com Jesus Cristo. E no final da sua vida, da sua atividade na Galileia, Jesus, depois de ter orado, ele volta para os apóstolos e faz uma pergunta: quem dizem o povo ser o Filho do Homem? Jesus agora quer saber o que as pessoas estão dizendo, quem de fato ele é. Após todas as atividades realizadas por ele, milagres, curas e tudo mais, o que as pessoas dizem realmente a respeito de Jesus? Então, de fato, ele quer saber. Estranha essa curiosidade. Cristo, ele interessado em saber o que os outros pensam dele. Até parece, digamos, um levantamento de Ibope para verificar a sua popularidade. Mas na verdade não é isso. E diante da pergunta que Jesus fez aos discípulos, há uma diversidade de respostas. Eles dizem: olha, mestre, alguns estão dizendo que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo ainda que tu és algum dos profetas. Ora, nenhuma dessas respostas de fato era uma resposta verdadeira, porque todos os profetas já haviam passado, o último deles foi João Batista. Então Jesus não podia ser João Batista, não podia ser também Elias, porque Elias já era o Antigo Testamento. E aí há essa diversidade de respostas que o povo dá a respeito de Jesus. Então, vejamos que para o povo, mesmo diante de tudo que o mestre realiza, eles reconhecem Jesus simplesmente como um grande mestre, um grande operador de milagres, mas simplesmente um homem. Mas Jesus não se contenta com essa resposta que de fato os discípulos dão, porque os discípulos deveriam ter de fato uma ideia mais amadurecida, pois eles foram testemunhas de seus milagres e destinatários privilegiados de sua doutrina. Por isso Jesus volta-se agora para eles e para vocês: quem de fato eu sou? Jesus quer saber agora dos discípulos, porque para o povo está vendo Jesus simplesmente como um homem, como um profeta, como João Batista, como Elias. E agora Jesus quer saber para os discípulos e para vocês: quem eu sou realmente? Então, no meio deles, somente um toma a palavra e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, somente Pedro, imbuído do Espírito Santo, ele dá essa resposta. E aí Jesus vai dizer para ele: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu.
Por isso que eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, Pedro, ele fala em nome de todos. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa resposta era exata, era eco da profecia de Isaías. Pedro, de fato, ele reconhece Jesus como Messias. Mas que Messias? Como esperavam todos os judeus e os demais apóstolos, um Messias político, poderoso e vitorioso? Por isso, não era tudo. E Jesus vai justamente completar, apontando o caminho de Jesus. Falando pela primeira vez de sua paixão, apresenta-se como servo sofredor, desprezado, rejeitado pelos homens, na expressão usada pela profecia. Então, para os discípulos que esperavam um Messias rei, tal afirmação deve ter sido dura e decepcionante. Mas Jesus não volta atrás, pelo contrário, reafirma que o caminho do discipulado é também o mesmo. E aí Jesus vai dizer para eles: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, a cruz de cada dia, e siga-me. Ele irá à frente para dar o exemplo. Será o primeiro a levar a cruz. Quem quiser ser seu discípulo, há de imitá-lo. E aí Jesus conclui: aquele que quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem a perde por minha causa, esse se salvará. Então isso implica 3 coisas: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, a cruz de cada dia, e siga-me. Renuncie a si mesmo, ou seja, libertar-se de toda ambição pessoal, libertar-se de todas as seguranças em que se apoia o próprio eu para estar disponível para seguir Jesus. Tome sua cruz cada dia, ou seja, libertar-se continuamente do apego à vida e estar pronto a morrer nos compromissos diários do cristão. A cruz é sinal do cristão, está presente em toda parte, em muitos e com muitos nomes. E depois, siga-me, ou seja, só quem se libertou do eu e do apego à vida pode realmente seguir Jesus até o fim, abandonando-se a Deus em favor dos homens. Caríssimos devotos de João Batista, seguir Jesus não é apenas reconhecê-lo como Messias, acreditar apenas num pacote de verdade aprendidas na catequese, é segui-lo no caminho do amor, da verdade e da justiça. Ainda hoje, muitos o reconhecem como um grande mestre, que pregou o amor, a fraternidade, a paz, a justiça. Ainda hoje o admiram pela atenção dada aos pobres e excluídos. Ainda hoje muitos o apreciam pela sua coragem, pela sua coerência, pela sua nobreza de espírito, pela sua fortaleza diante da morte. Mas continuam acreditando que os verdadeiros Messias são outros. Muitos continuam colocando outros deuses em suas vidas. Mas quem é Jesus para nós? Essa pergunta ele fez outrora aos discípulos,
E hoje ela é feita a cada um de nós. Quem é Jesus para nós? É uma pergunta que não deve calar, que quer uma resposta. E nós devemos procurar dar essa resposta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? A pergunta de Jesus, ela é atual. Não é apenas uma sondagem de opinião. Não é suficiente saber o que os outros dizem ou os livros escrevem. É fundamental o que diz a nossa experiência de fé, de esperança e de amor. Cristo é alguém que está no centro de nossa existência, cuja vida circula em nós e nos transforma, com quem dialogamos, com quem identificamos e a quem amamos. Por isso, amados irmãos e irmãs, celebrando esta 7ª noite deste novenário, onde a liturgia nos apresenta essa pergunta de Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus: quem é Jesus para nós? Que essa pergunta possamos levar sempre conosco e procurarmos sempre dar uma resposta. Quem é Jesus para mim? E a partir daí, vivermos essa grande experiência de Jesus em nossa vida. E a cada dia possamos ir colocando Jesus sempre no centro da nossa vida, da nossa existência. Que assim seja.